Irmãos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 22 até o 33, diz assim o texto. Essa foi a razão porque também, muitas vezes, fui impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nestas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e de fato lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, irei à Espanha, passando por aí. E bem sei que, ao visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Isto para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês. E o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. Vamos orar, irmãos, ao Senhor. Senhor Jesus, nós exaltamos o teu santo nome, te bendizemos, tu és Senhor sobre todas as coisas, o Deus que se encarnou pelo nosso bem, para a nossa salvação, o Senhor que desceu dos céus para nos buscar. Exaltado seja o teu santo nome. Nós te glorificamos, Senhor Jesus. Nós te enaltecemos, Espírito de Deus, que foi enviado pelo Pai e pelo Filho para estar conosco, preparando a tua igreja, aplicando a obra de Cristo aos corações, convertendo, mudando, livrando do pecado, aproximando de ti. Bendito seja o teu santo nome, Espírito de Deus, Espírito do Senhor. Louvado seja o Senhor para todos sempre e sempre. Nós te pedimos, te rogamos, te suplicamos, Espírito Santo do Senhor, que fale conosco nesta noite, que fale a este povo que aqui se reúne atendendo ao teu chamado. Foi o Senhor mesmo, Espírito do Senhor, quem trouxe cada pessoa aqui nesta noite. E nós te pedimos que, no nome de Jesus, fale com estas pessoas. Fale comigo, Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor possa nos edificar, apesar daquele que usa a palavra neste momento. Que o nome do Senhor seja exaltado e que nós sejamos edificados para o louvor do teu santo nome. Nós te adoramos, bendito o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Paulo termina capítulo anterior, a passagem, o parágrafo anterior do capítulo 15, comentando com os irmãos, pedindo a Deus, orando por eles, para que eles sejam cheios do Espírito Santo. E Paulo também esclarece para os irmãos que ele tinha interesse de anunciar o Evangelho onde Cristo não tinha sido pregado ainda, Isso aí está no capítulo 15, o versículo 20. Ele diz assim, a partir do versículo 19, Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícias dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Paulo tinha o objetivo, irmãos, de anunciar o Evangelho. O propósito de Paulo não era divulgar e fazer crescer e tornar conhecido o nome da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras.
Não era este o objetivo dele. O propósito dele não era que a igreja atingisse um número tal de membros que nós não tivéssemos que fazer alguma coisa, por não caber mais pessoas aqui dentro. O propósito de Paulo é formar discípulos de Cristo, pessoas que conhecem ao Senhor, pessoas que se curvam diante do senhorio de Cristo. E algumas dessas pessoas estarão servindo ao Senhor e glorificando o seu santo nome em diversas igrejas, sob diversas placas, com diversos nomes. É isso que ele está dizendo. Ele diz, olha, meu interesse não é pescar em aquário, não é anunciar aonde o evangelho já foi pregado. É óbvio que não há problema se algum irmão de uma outra igreja quer vir congregar aqui, se algum irmão daqui quer ir congregar em outra igreja, isso não é um problema. O problema é se esse for o nosso foco. O problema é se a gente, ao invés de pensarmos em fazer discípulos, nos concentrarmos em fazer membros, apenas divulgando o nosso nome. O objetivo de Paulo, ele diz, não é esse, é anunciar o evangelho onde Cristo não foi anunciado. Então, no versículo 22, ele diz aos irmãos da cidade de Roma, é por essa razão que até hoje eu não fui visitar vocês. Foi por isso, porque eu tenho ido pregar em outros lugares que onde o evangelho não tem chegado. Por conta disso, eu não consegui ir aí ainda. E ele queria muito ver aqueles irmãos. Ele queria mesmo estar ali com eles, mas ele explica o motivo porque não foi. E o motivo é muito justo. Ele diz, olha, eu sou um apóstolo dos gentios. Eu não estou passeando. Eu não estou saindo de Jerusalém, sendo bancado e sustentado pela igreja, para conhecer o mundo. Não é esse o meu objetivo. Não é isso que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo é anunciando o evangelho. Vai chegar um momento que eu vou conseguir chegar a Roma. Vai haver essa hora. E ele diz que o motivo também, um dos motivos, para ele ir a Roma, é que ele deseja muito visitá-los. Está aí no versículo 23. Ele diz, eu não fui ainda, porque não tinha conseguido, porque ainda tinha muito que se evangelizar em outros locais. Agora eu estou percebendo que esses locais já foram atendidos, diz ele no começo do versículo 23, não tendo mais campo de atividade nessas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo. Ele diz, agora eu penso em visitar vocês. Eu acho muito interessante, irmãos, o desejo de Paulo, que é sincero, de conhecer aqueles irmãos. Ele não os conhecia, não conhecia, irmãos. É interessante que a carta mais substanciosa, que ele escreve para irmãos que até aquele momento ele nunca tinha visto. E ele desejava ver. Isso era a vontade dele. Mas ele coloca a prioridade para o trabalho e a evangelização. Ele diz, o meu objetivo é evangelizar. Eu quero vê-los. Eu quero encontrá-los. Eu quero passar um tempo com vocês, desfrutar da companhia de vocês, cultuar ao Senhor junto com vocês, mas até o momento não deu. Mas ele diz o quanto ele ama aquele povo, o quanto ele deseja estar com aquele povo. É interessante que no versículo 24, ele deixa claro que pensa em fazer isso enquanto está de viagem para a Espanha. Veja, irmãos, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele está na Grécia, está na cidade de Corinto, ele ia descer ainda lá para Israel, para Jerusalém, no sudoeste, Israel fica ali no entroncamento, entre Ásia, África e Europa. Nesse momento, ele estava naquela região da Grécia. Ele ainda ia para Jerusalém, depois ele ia voltar para Roma, capital da Itália, para depois seguir para o oeste, para a Espanha. E ele diz, olha, vocês estão no caminho, meu objetivo é evangelizar na Espanha, eu vou aproveitar, já que eu queria muito estar com vocês já há muito tempo, vou passar um tempo com vocês, enquanto eu estou de caminho, na verdade, para a Espanha. E ele já conta, inclusive, que ele espera que esses irmãos possam encaminhá-lo até lá. Versículo 23 ainda. Pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá. Ele está dizendo, na realidade, eu quero contar com o apoio logístico, financeiro e com as orações de vocês.
É isso que ele quer falar quando ele diz que espero que vocês me encaminhem. Não é apenas dizer assim, tá certo, Paulo, pode seguir. Já veio aqui, já ficou um pouco com a gente, pode seguir o rumo. O que ele está dizendo é, eu espero que vocês compartilhem comigo esse motivo de evangelização, compartilhem comigo o desejo de anunciar Cristo, aonde ele não foi anunciado ainda, neste caso lá na Espanha, e que vocês se juntem comigo, se juntem em oração, se juntem em recursos financeiros, se juntem em apoio logístico e me enviem para lá. E ele volta mais uma vez no final do versículo 24 a dizer a satisfação que ele tem em estar com eles, né? Depois de haver desfrutado um pouco a companhia de vocês. Eu acho muito interessante, irmãos, até aqui esse momento, o quanto Paulo deixa claro que ele quer ver os irmãos, ele tem amor, ele tem carinho por aqueles irmãos, ele quer estar com eles, mas que ele também tem temor a Deus e ele está comprometido com o chamado dele. E ele não coloca, irmãos, aquilo que é o desejo do coração dele à frente do chamado e nem esquece do chamado para poder estar com os irmãos. Ele cria uma oportunidade, ele planeja de forma que ele consiga ver os irmãos, que ele consiga visitar, que ele consiga estar com os irmãos, sem tirar o foco daquilo que é o propósito. Eu acho que um bom momento para a gente pensar um pouco como é que isso se aplicaria na nossa vida é avaliar que talvez nós não tenhamos muita oportunidade de nos encontrarmos o tempo todo durante a semana. Alguns de nós só nos vemos aqui aos domingos, ou de manhã ou à noite, algumas vezes de manhã ou à noite, algumas vezes por poucos momentos, né? Mas os momentos que estivermos juntos, irmãos, é muito importante que, além de desfrutar da companhia dos irmãos, nós lembremos disso. Nós somos povo de Deus e temos o propósito de edificarmos uns aos outros. E que esses encontros deveriam ser usados para esse tipo de oportunidade. Não apenas de desfrutar da companhia do outro, não apenas de comer uma pizza com ele, não apenas de comer o podrão, né, ou alguma coisa parecida, mas de poder, enquanto faz isso, enquanto come a pizza, enquanto come o hambúrguer, enquanto come, seja lá o que for, vai que hoje, de repente, você quer comer uma coisa mais elaborada, né? Mas enquanto você faz isso, que nós não esqueçamos do nosso propósito de edificarmos uns aos outros, de cuidar um da vida do outro, mesmo enquanto a gente come, bate papo, sorri, alguém mostra um meme bobo ou coisa parecida, e que é engraçado, e que é bom, faz parte disso, né? Faz parte de estarmos juntos. Mas sem esquecer de que o nosso propósito de estarmos juntos é edificação mútua. É cuidarmos um dos outros. É por isso que o autor aos Hebreus diz para a gente ter cuidado, para a gente cuidar na realidade um do outro, incentivar um ao outro, para que ninguém deixe de congregar. Porque é nesse congregar, é nesse convívio que a gente vai edificando um ao outro, que a gente vai se aproximando um do outro e de Deus. E Paulo deixa isso muito claro, ele diz, eu quero evangelizar, eu quero ir na Espanha, mas eu também quero estar com vocês. Eu quero desfrutar um tempo com vocês. E é tão interessante como ele qualifica esse tempo. No versículo 29, ele mostra claramente como vai ser isso. Ele diz, e bem sei que ao visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. O propósito dele é compartilhar algum dom espiritual com aqueles irmãos. O objetivo dele não é só conhecer mais uma parte do corpo de Cristo, conhecer mais uma porção do povo de Deus. Ele diz, o meu objetivo é ir na plenitude do dom de Cristo, da bênção de Cristo, é desfrutar com vocês, compartilhar com vocês algo que Deus tem falado ao meu coração. Não seria uma bênção, irmão, se a gente usasse as oportunidades que nós temos quando estamos próximos uns dos outros, quando falamos uns dos outros, se nós usássemos esse tempo para falar sobre aquilo que Deus tem feito na nossa vida, falar sobre isso também. Eu não estou dizendo a você que não perturbe com o outro porque o time dele perdeu pela enésima vez, só essa semana. Eu não estou dizendo isso, eu só estou dizendo que há mais que isso.
Sabe, há mais do que brincadeira, há mais do que diversão, há mais do que isso. Algumas vezes a gente faz tudo isso e a gente não consegue, às vezes, contar sobre algo que Deus fez na nossa vida. A gente olha para trás na semana e diz assim, olha, a semana terminou ontem. O que eu posso dizer sobre o modo como Deus cuidou de mim nesta semana? O modo como Deus foi misericordioso comigo, com a minha esposa, com meu filho, com a minha filha, com as pessoas que estão ao meu redor. O modo como Deus abençoou o meu emprego. Isso edifica, irmão, um ao outro. Então é uma oportunidade boa. Paulo está se propondo a fazer isso. A ir na plenitude da bênção de Cristo. E ele deixa claro, eu vou ter esse tempo com vocês, mas meu objetivo é seguir para a Espanha. E ele conta então... Porque é que, primeiro, ele não vai nem ver os irmãos em Roma e nem vai evangelizar na Espanha. Isso está entre o versículo 26, ou 25 e o 28. Ele diz, eu preciso voltar a Jerusalém. Os irmãos da Macedônia e da Acaia resolveram levantar uma oferta para os pobres entre os irmãos em Jerusalém. Há pessoas entre os santos em Jerusalém que são pobres. Está no versículo 26, né? Ele diz, resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Paulo diz, tem algo mais urgente que eu preciso ver agora. Eu preciso supervisionar a ida desse valor para Jerusalém. É por isso que eu não vou. Os irmãos fizeram isso e Paulo, inclusive, explica, né? Ele diz, olha, eu acho que é necessário e eu acho que isso é algo justo, né? Versículo 27. Ele diz, porque isso lhe pareceu bem e, de fato, lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Algumas pessoas, em uma primeira leitura, podem ter a impressão que Paulo está dizendo assim, eles não pregaram o evangelho para vocês? Então vocês podem, ou vocês devem, mandar dinheiro para eles. Paulo não está dizendo isso. O que Paulo está dizendo é que todos nós somos membros do corpo de Cristo. E que como membros do corpo de Cristo, nós evangelizamos e nós pensamos, irmãos, na pessoa como um todo. Nós não somos apenas ganhadores de almas. Nós somos pescadores de homens. O homem é um ser completo, formado por uma parte imaterial, que é a alma, mas que tem uma parte física, humana, que é o corpo, e que precisa de cuidado. O que Paulo está dizendo é, vocês foram alcançados pelo Evangelho. Eles pregaram para vocês. Há irmãos lá daquela cidade que não têm condição financeira de se manter. Se vocês podem, ajudem. Isso é justo. Isso é importante. Paulo não está fazendo, irmãos, um tipo de troca. Eles não pregaram o evangelho para vocês, então mandem dinheiro para eles. Ele não está fazendo isso. O que ele está dizendo é, como membros do corpo de Cristo, ajudem eles a terem suas necessidades supridas. Há pessoas pobres que estão precisando de recursos financeiros. Elas precisam mais do que oração. Mais do que oração, irmãos. Elas precisam de dinheiro mesmo. Tiago chega inclusive a dizer isso, né? O que adianta? Você vê um irmão necessitado, se compadece e diz, irmão, que Deus te abençoe, vá em paz, que o Senhor supra o que você precisa. Ele está dizendo, ele precisa mais do que isso. Ele precisa de dinheiro mesmo para comprar comida. Algumas vezes a gente faz isso, né, irmãos? A gente, Senhor, mande teu anjo, visite fulano que está no hospital. A gente já não faz ciclo de oração de vez em quando. Senhor, visite fulano. E não tem problema. Se não está dentro do horário de visita, Deus pode entrar. A gente não. Deus pode entrar. Mas se está dentro do horário de visita, a gente também pode. Entende que não é só o anjo, que não é só Deus que pode entrar, a gente também pode. Então, algumas vezes, talvez a gente não tenha prestado bem atenção nisso. Há coisas que eu e você precisamos fazer. Há irmãos que talvez estejam no hospital e que, sim, seria bom receber a visita de alguém. É claro que seria maravilhoso ser visitado por um anjo, com certeza.
Mas como normalmente a gente não anda vendo os anjos nos visitarem, eu não estou nem dizendo que eles não nos visitam, só estou dizendo que a gente não anda vendo. Então é bom ver, irmãos. É bom ter gente que esteja conosco. O que Paulo está dizendo é: precisamos nos preocupar com a pessoa como um todo, não apenas com a alma, e também não apenas com o corpo. Há pessoas que acabaram reduzindo o cuidado do evangelho apenas aquilo que é físico. O que precisamos é cuidar da educação, da alimentação, da condição sanitária, da habitação. Irmãos, nós não somos ganhadores apenas de almas. Como o Senhor Jesus disse, nós somos pescadores de homens, pessoas por completo, pessoas inteiras, que precisam sim, precisam de oração, precisam de companhia, precisam de apoio moral, precisam de amizade, precisam de comida, de vestimenta, de roupa, de carona, e um monte de outras coisas. Uma pessoa que precisa de tudo. Em Mateus 25, um texto muito conhecido, o Senhor Jesus diz que no fim dos tempos serão separados 2 grupos, um à sua direita e um à sua esquerda. E aqueles que estiverem à sua esquerda, ele vai dizer: olha, apartai-vos de mim, malditos, para o inferno, preparado para Satanás e seus anjos. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu estive nu e vocês não me vestiram. Eu estive preso e vocês não me visitaram. E eles vão dizer: quando foi isso mesmo? Que a gente viu o Senhor nu, com fome, com sede, e não suprimos isso. E ele vai dizer: quando você ficou lá na sua casa orando para eu ir visitar fulano no hospital e você não ia. E você não se mexia. Quando você ficou orando para que Deus providenciasse o emprego para fulano de tal, mas você mesmo não ajudou a comprar comida para ele. Você orou, e orou muito, e seus olhos ficaram vermelhos lá de tanto orar. Mas você não providenciou o que ele precisava. Entende? Você não foi lá suprir o que ele precisava naquele momento, que era algo físico, era algo material. Aqueles que estão à sua direita, o Senhor diz que vão entrar no reino bendito de seu Pai, né? Que lhes está preparado desde a fundação do mundo. E o Senhor diz: porque vocês são pessoas que me viram com fome, me deram comida, me viram com sede, me deram água, me viram sem roupa e me vestiram, me viram preso e me visitaram. Irmãos, isso é algo extremamente importante para nós. Extremamente. Paulo, quando escreve aos Gálatas, capítulo 2, versículo 10, desde o começo do capítulo 2, ele está dizendo quando ele conheceu a Cristo, foi salvo, e ele diz: olha, eu não fui logo para Jerusalém, eu passei um tempo para ir lá. Quando eu fui, eu encontrei Pedro, encontrei os líderes da igreja, eles reconheceram o meu chamado como apóstolo dos gentios e me abençoaram. Me disseram apenas uma coisa: não esqueça do auxílio aos pobres. Vejam que interessante, a orientação que Pedro, que João e que outros líderes da igreja em Jerusalém deram àquele moço que havia perseguido a igreja e que agora tinha se convertido. Ele diz: Paulo, vá em paz. Nós reconhecemos que Deus chamou você para evangelizar os gentios, mas não esqueça do cuidado com os pobres. Não esqueça de cuidar daqueles que precisam. Eu acho que a gente precisava, irmãos, colocar no nosso orçamento mensal um valor para ajudar alguém. A gente precisava mesmo. A gente muitas vezes tem no nosso orçamento um valor para aplicação, né? Um valor para trocar o sofá, para trocar o carro, para comprar uma TV nova ou coisa parecida. Talvez a gente acabe esquecendo, por displicência, de que há pessoas que precisam ser ajudadas. Há pessoas mesmo. Há pessoas, há instituições que você pode ajudar. Procure saber mesmo. Procure saber, se você não lembrar de alguém, não tiver alguém próximo a você, procure uma instituição séria, que faça algum tipo de trabalho que você entenda que é sério, e ajude mesmo. Há pessoas, irmãos, a quem Deus não deu muito dinheiro, e que precisam de dinheiro, e que talvez você não consiga suprir tudo, eu não consiga, mas se eu fizer um pouco, você fizer um pouco, o outro fizer um pouco,
a gente vai acabar aliviando um pouco o sofrimento dessas pessoas e cumprindo aquilo que é o propósito de Deus ao nos dar dinheiro. Entendem que o propósito de Deus a nos dar um determinado valor não é apenas para o nosso bem, não é apenas para que a gente se vista cada vez melhor, para que a gente more cada vez melhor, para que a gente tenha cada vez mais conforto. Um dos propósitos de Deus ao nos dar dinheiro é que nós possamos abençoar pessoas, pessoas que precisam, pessoas que têm necessidade mesmo. Isso passa, eu acho que em primeiro lugar, irmãos, por familiares nossos. A gente precisa olhar para pessoas na nossa família e que precisam de algo que nós possamos ajudar. Eu sei que a gente não vai conseguir, por exemplo, mudar a condição social de uma pessoa da nossa família. Você não vai conseguir. Se você ganha um determinado valor, a pessoa ganha um determinado valor, vocês estão em classes sociais diferentes. É claro que você não vai conseguir fazer essa mudança, mas não suprir o necessário para que essa pessoa coma é complicado. E a gente pode fazer. Entende? Imaginar, por exemplo, alguém da nossa família que não tem o que comer. Eu não estou dizendo, irmãos, que ele não está conseguindo comer filé mignon. Eu estou dizendo que ele já foi no supermercado, você já deve ter ouvido falar nisso, comprar um prato de pele de frango. Eu estou falando disso, eu não estou falando de alguém que está escolhendo entre comer uma carne de segunda, comer um acém com osso, e comer filé mignon, comer picanha. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de alguém que não consegue comer nem o acém com osso. Ele está procurando o prato com pele de frango. E a gente comendo filé mignon, uma pessoa da nossa família. Entende o quanto isso é complicado? E aí Paulo escreve a Timóteo e diz, alguém que faz isso é pior do que o incrédulo. É pior do que o incrédulo. Você pode, de alguma forma, suprir isso. Paulo está explicando aos irmãos de Roma e dizendo, eu não posso ir a Roma ainda nesse momento. Eu tenho que ir a Jerusalém. Irmãos estão precisando, os irmãos da Macedônia, os irmãos da Acaia, providenciaram algo e eu estou levando para eles. É isso que ele disse que vai fazer. Depois de dizer isso, então, ele começa a pedir aos irmãos que orem por ele. Ele diz, orem por mim. Nesse primeiro momento aqui do capítulo, versículo 22 até o 29, ele está planejando algo que eu e você precisamos fazer. Por isso eu disse, tente colocar no seu orçamento algo que você possa ajudar alguém, que você possa contribuir com outra pessoa. Isso é se planejar. Paulo está se planejando. Ele está planejando ver os irmãos em Roma, passar um tempo abençoado com eles, desfrutar da companhia deles, depois, contando com o apoio deles, e levar o evangelho até a Espanha. Nesse ínter, enquanto faz uma coisa e outra, enquanto se prepara para ir a Roma e visitar a Espanha, ele diz, eu vou a Jerusalém, levar um donativo para os irmãos, ajudar pessoas pobres lá em Jerusalém. Ele planeja, mas ele entende que só dá para a gente planejar na dependência de Deus. Eu e você sabemos disso, irmãos. A gente pode, inclusive, fazer planos. Diz Provérbios mais de uma vez, né? 16:9, 16:1, 19:21. Mais de uma vez, Provérbios diz o quanto eu e você precisamos planejar, podemos planejar, mas precisamos fazer isso na dependência do Senhor, confiando que é Ele quem dá a resposta, é Ele quem pode confirmar se aquilo vai acontecer ou não. Então, no versículo 30, Paulo diz, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem comigo, lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Paulo está dizendo, olha, se juntem comigo e vamos lutar em oração. Muito interessante esse conceito dele, né? A gente pensa muito em esforço físico, né? Quando nós, por exemplo, queremos passar em um concurso, a gente se desgasta fisicamente, gastando tempo estudando. A gente baixa um aplicativo no celular e cronometra o tempo líquido de estudo.
Hoje é dia de estudar a matéria tal. Você dá um play e começa a estudar. Você para beber água, aí você dá uma pausa, vai lá tomar água e volta. Aí dá um play de novo. Para você ter certeza do seu tempo líquido de estudo naquele assunto, naquela matéria. A gente faz muito esse tipo de esforço físico, né? Mas algumas vezes nós não nos esforçamos, não lutamos como Paulo faz aqui, em oração. Ele diz, irmãos, lutem comigo em oração. Vamos nos colocar diante de Deus, pedir ao Senhor que tenha misericórdia, pedir ao Senhor que abençoe o nosso planejamento. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas que o Senhor abençoe esse planejamento, que o Senhor abençoe o que nós vamos fazer. Confiando nisso, confiando em Deus, confiando nas orações dos irmãos, ele descreve pelo que é que ele está pedindo oração. Versículo 31. Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. É um dos primeiros motivos, né? Que eu me veja livre dos rebeldes. Nós já passamos aqui, irmãos, pelo livro de Atos, né? Nós meditamos em todo o livro de Atos no domingo à noite. E nós vimos o quanto Paulo foi perseguido em cada cidade que chegava. Em todo canto que chegava, sempre tinha um grupo de judeus que se levantava contra Paulo, que fazia algum tipo de perseguição, que incomodava a pregação do evangelho. E muitas dessas pessoas, inclusive, seguiam Paulo até Jerusalém. E aí Paulo diz, rapaz, lutem para que Deus me livre desses rebeldes. É muito interessante que o que Paulo estava experimentando, sendo perseguido por esses rebeldes, irmãos, é o que ele tinha feito algumas pessoas passarem quando era Saulo. Lembra quando ele era Saulo? Quantas vezes ele perseguiu? Quando ele está indo para Damasco, ele tinha uma carta na mão das autoridades de Jerusalém que autorizavam ele a arrastar, a trazer arrastado pessoas do caminho, cristãos daquela cidade até Jerusalém, trazer arrastado, prender e trazer. Agora, ele estava passando por isso, ele estava experimentando esse tipo de sofrimento, e ele diz, irmãos, orem por mim, não tem sido fácil, orem para que Deus me livre desses rebeldes. E algumas vezes é muito complicado, irmãos, algumas vezes é difícil para a gente, que a gente fica pensando assim, eu não estou pregando o evangelho, não é isso que eu estou fazendo, eu não estou pregando, e Deus não podia só abençoar, não. Diga aí, Deus não podia só abrir as portas, fazer com que tudo corresse bem, que as negociações para compra de terreno, para construção de templo, a arrecadação de dinheiro para mandar um determinado missionário, Deus não podia só abençoar para que essas coisas andassem bem? Deus tem algo muito maior a fazer, e parte desse processo é que a gente se aproxime dele em oração. Então Paulo diz, orem por mim, orem para que Deus me dê vitória, me livre desses rebeldes. Isso não aconteceu, irmãos. Isso não aconteceu. Paulo chega em Jerusalém com esse dinheiro, como nós vimos lá, no livro de Atos. Paulo chega em Jerusalém com esse dinheiro, e quando ele vai ao templo, tem uma confusão tão grande, que Paulo é quase despedaçado. Imaginem, porque pessoas que vieram daquela região da Macedônia, da Acaia, vieram até Jerusalém perseguindo Paulo, chegaram lá no templo e começaram a dizer, este homem está profanando o nosso templo. Esse homem está cometendo impurezas aqui dentro do templo onde nós adoramos ao Senhor. E a confusão foi imensa. Não sei se vocês lembram disso quando a gente estudou Atos. Pense numa confusão. Se o chefe da guarda não tivesse arrebatado, tirado Paulo de lá, ele tinha sido despedaçado, irmãos. Imaginem, ele estava indo a Jerusalém levar oferta para aqueles irmãos. Ele estava rogando as orações dos irmãos para que Deus tivesse misericórdia dele e desse tudo certo. Mas enquanto ele ora, essas pessoas estão se programando, se preparando para irem lá
para irem atrás dele lá em Jerusalém. E ele sofre muito com isso. Ele pede ainda que, aí no final, no meio do versículo 31, que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Ele fala isso, irmãos, porque naquela época as notícias não se propagavam como acontece aqui, né? Se por algum acaso acontecer alguma catástrofe em algum lugar do planeta, é muito provável que daqui a pouco a gente saiba. Daqui a pouco a gente vai saber de alguma coisa. É muito provável também que a Debaldo tenha até as fotos já. A gente só vai saber, mas ele vai ter as fotos. É muito provável. Hoje as coisas se propagam realmente com muita rapidez. Naquela época não era assim. O que eles sabiam é que um homem havia se convertido. Uma pessoa que perseguia a igreja tinha se convertido. Mas daí a saber exatamente quem era, saber exatamente como é que ele pensava agora, até porque naquele tempo Paulo não andava tuitando o que ele pensava, então as pessoas não sabiam exatamente como é que ele entendia essas coisas. E ele ora, diz assim, olha, ore mesmo, para que quando eu for levar essa oferta, os irmãos me recebam bem. Os irmãos entendam que isso é uma ajuda. Os irmãos entendam que eu estou tendo uma boa intenção e fazendo uma boa coisa. Irmãos, não é interessante o modo como a gente pensa, será que eu tinha que orar por isso? Me diga aí, será que eu tinha que orar por isso? Imaginem que Vinícius pretende fazer alguma mudança no grupo de música da igreja, e aí ele passa um tempo orando sobre isso. O que ele quer fazer tem o objetivo de melhorar o modo como nós cantamos, de melhorar uma parte, um aspecto que é muito importante no culto. Mas aí você tem que orar antes, e muito, viu, Vinícius? Você tem que orar antes para que ninguém tombe. Entende? Para que algum abençoado não diga, e que invenção é essa? E por que é que tem que ser assim? Não estava muito bem. Você nunca ouviu dizer que não se mexe em time que está ganhando, não. Entendem como, apesar de querermos o melhor, apesar do objetivo ser glorificar a Deus, nem sempre essas coisas são muito bem recebidas. E a gente precisa mesmo orar, apresentar isso a Deus, pedir ao Senhor que tenha misericórdia, pedir ao Senhor, inclusive, irmãos, que nos dê paciência. Nos dê paciência. Por exemplo, você convida um abençoado para sair, e ele sai com você, vocês vão fazer um lanche ou coisa parecida, e você sabe que ele não vai poder pagar aquele valor do lanche. Aí você se propõe a fazer isso. Não, irmão, pode deixar que eu pago. Aí o abençoado infla o peito. Não se preocupe não. Pode deixar que eu mesmo faço isso. Entende que você precisa pedir graça a Deus. Pedir a Deus que lhe dê paciência, para você não olhar e dizer assim, então é problema seu, vá, se vire aí. Você é orgulhoso demais, então vá, dê seu jeito aí. Entendem? A gente quer fazer algo que seja bom, mas algumas vezes isso não é bem recebido. Não é só com Paulo, não, é com a gente também. E eu acho que quando essas coisas acontecem, talvez elas sirvam para provar a nossa disposição em fazer. Não é? Porque se, por exemplo, você está programando algo no seu departamento, na mocidade, na MP, com os adolescentes, seja lá o que for, você está programando algo que você entende que é bom, mas você só encontra obstáculo. Inclusive colocados por aquelas pessoas as quais você quer abençoar. Qual é a vontade que dá? Diga aí. Então não faço mais não. Não quero mais não fazer. Eu estou aqui dando meu tempo, não estou ganhando nada por isso, estou me esforçando e só encontro problema. Veja, só encontro problema. Não somos eu e você apenas que passamos por esse tipo de coisa. Paulo passou por isso. No Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus fala sobre ser perseguido, ele diz assim, olha, se alegrem, fiquem contentes quando vocês forem perseguidos, porque também perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Quando você tentar fazer algo no departamento, na sociedade interna da igreja, quando você tentar fazer algo que visa abençoar, e mesmo assim, a única coisa que você consegue é arrumar confusão, lembre que você está na mesma linha que Paulo. Não é diferente, não.
você está sucedendo ao apóstolo Paulo nesse aspecto. Está tentando fazer algo, está tentando abençoar, e mesmo assim enfrenta esse tipo de coisa. Irmãos, Paulo ora e diz o seguinte: Senhor, me ajude, eu estou indo levar dinheiro para aqueles irmãos. Me ajude para que eles recebam bem. Me ajude para que eles fiquem tranquilos. Me ajude para que isso não dê problema. Dá para imaginar, irmãos, a disposição dele em servir. Algumas vezes, talvez seja isso que falte na gente. A nossa disposição talvez seja, muitas vezes, fogo de palha, né? Aquele negócio que começa muito alto, muito forte, mas no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, quero mais não. Vou fazer outra coisa. Deixa para lá. Falar esse negócio aí dá dor de cabeça demais. Entendem? Talvez a gente precisasse entender isso. Nós estamos cuidando da igreja de Cristo. Estamos cuidando. Paulo enfrentou muita perseguição, irmãos. Não apenas desses rebeldes que ele fala, mas também de muitos irmãos que não entenderam ele, que não entendiam o que ele estava fazendo. Irmãos, em Tessalônica, nós também estudamos aqui, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando Paulo sai da cidade de Tessalônica, várias pessoas da cidade começaram a dizer para os irmãos que tinham se convertido lá, que a única coisa que Paulo queria era fama. Paulo já tinha saído de lá, mas começaram a atacar aquilo que Paulo fez. Não, Paulo veio aqui na realidade porque ele queria fama, o que ele queria era criar um nome, o que ele queria na realidade era se impor sobre vocês. Imagine quantas coisas disseram de Paulo. Ele já tinha saído da cidade de Tessalônica, e quando ele escreve para aqueles irmãos, ele diz assim: olha, nós cuidamos de vocês como uma mãe cuida do seu filho, e se fosse preciso, nós teríamos dado a nossa vida em favor de vocês. Mas o que as pessoas estão dizendo agora dele é que ele tinha segundas intenções. Aquilo que ele foi fazer não é porque ele queria pregar o evangelho, não é porque ele queria a salvação das pessoas, é porque ele tinha segundas intenções por trás daquilo. É por isso que ele diz: orem a meu favor, orem para que isso que eu vá fazer seja bem recebido. A gente precisa orar, irmãos, nos servir ao Senhor. Precisamos orar, porque nós não somos perfeitos, não somos mesmo. Então, algumas das coisas que a gente quer fazer não são boas mesmo, não. Algumas são, graças a Deus. Outras não. Outras não são boas, nós não somos perfeitos. Então, nós precisamos pedir a Deus que nos dê graça para entender isso. Pedir a Deus que nos dê graça para lidar com aqueles que não entendem e que algumas vezes acabam nos ofendendo, nos interpretando de uma forma que não é a verdade. Orar mesmo. Dizer: Senhor, eu estou levando essa oferta para Jerusalém, mas por favor, vá à minha frente, quebrante o coração deles, que eles recebam com alegria, que eles não me persigam por causa disso. Sabe, que eles não fiquem de mal de mim, porque eu estou levando dinheiro para eles. E Paulo está dizendo: orem por isso. Muito interessante o exemplo de Paulo, né, irmãos, para a gente. O quanto demonstra como nós precisamos mesmo crescer espiritualmente, saber a quem nós servimos, né? A quem é que nós adoramos. E é por isso que Paulo se mantém. Porque se fosse apenas por ele mesmo, talvez ele fosse fazer outra coisa. Deixa isso para lá, quero não. Mas ele serve a Deus, então ele pede: orem por mim. Ele apresenta um outro motivo de oração. Ele diz: olha, isto para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês. Paulo diz: olha, uma das coisas que eu espero é ter um tempo de descanso, um tempo de repouso. A vida tem sido muito corrida nesse processo de evangelização, de enfrentar a perseguição de pessoas rebeldes,
de pessoas que não entendem que é o evangelho que está sendo pregado. Ele diz: irmãos, tem sido cansativo para mim. Paulo dizendo aos irmãos de Roma, tem sido bastante cansativo. Então eu peço que vocês orem também, para que eu possa chegar aí com alegria, sabe? Para que eu possa ter um tempo para poder repousar mesmo, para poder descansar, desfrutar da companhia de vocês com alegria e descansar juntamente com vocês. Isso também não aconteceu. Isso também não aconteceu, irmãos. Paulo, que pensava em chegar lá com alegria e ter algum descanso na companhia dos irmãos, Paulo realmente chega a Roma 4 anos depois, acorrentado e como um prisioneiro. Imaginem, isso depois de ter passado 2 anos preso, de onde ele escreveu as epístolas da prisão, né? Ele passa 2 anos preso, ele sofre um naufrágio, quase morre. É assim que ele chega em Roma, 4 anos depois. Ele está dizendo: irmãos, orem por mim, pela minha chegada, para que corra tudo bem, para que eu chegue aí com alegria, para que a gente tenha um tempo abençoado de comunhão, de descanso, de paz, de alegria. Não acontece nada disso. Nada disso. Ele chega preso, acorrentado, não podia sair de casa, estava em prisão domiciliar. Não era exatamente o que ele esperava. Paulo não parece estar triste com isso, irmãos. Quando ele, nesses 2 anos que ele esteve preso, antes de chegar em Roma, ele inclusive escreve as cartas da prisão, né? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Filipenses até hoje ainda é tida como a carta da alegria, né? E ele estava preso. Além de preso, o que ele queria na realidade era ver os irmãos de Roma e passar um tempo com eles. Mas o que Deus tinha preparado para ele, antes de encontrar os irmãos de Roma, eram 2 anos de cadeia, perseguição, surra, um naufrágio, para só depois chegar em Roma. Era isso que Deus tinha para ele, irmãos. E aí a gente pergunta, como é então que nós lidamos com as orações não respondidas? Como é que a gente lida com isso? Quem de nós, irmãos, não tem orações que não foram respondidas? Algumas demoraram muito e algumas a gente já ora por isso talvez há alguns anos. Há alguns anos e isso não aconteceu ainda. Como é que a gente lida com orações não respondidas? Nós precisamos realmente confiar que o Senhor está cuidando de nós, irmãos. É o único modo. É o único modo de ser crente, de continuar estável, de não se desesperar. Porque, irmãos, se eu e você oramos a Deus por algo, não obtemos esse algo, Deus não nos dá, e a gente se rebela contra Ele, a gente perde a fé, e a gente abandona o convívio com o povo de Deus, dá para dizer que nós estávamos orando realmente em nome de Jesus? Dá para dizer que nós reconhecemos realmente o senhorio de Deus, que Ele é o Senhor? Qual é a ideia de um Senhor? Alguém que tem autoridade. Nós somos o quê? Servos. Servos. Não é isso que Maria diz ao anjo? Quando o anjo diz assim: ó, Maria, eu sei que você está noiva, eu sei que você é virgem, eu sei que você nunca teve relações com o seu noivo, eu sei que você não é casada ainda, eu sei que talvez você vá ser apedrejada se alguém descobrir que você está grávida, eu sei que a sua vida está em risco, mas Deus escolheu você, o Espírito Santo vai cobrir você, a sombra dele vai vir sobre você e você vai engravidar. Diante disso tudo, o que Maria faz é dizer: eis aqui a serva do Senhor, que seja feita em mim a sua vontade. O risco para Maria, irmãos, em diversos sentidos, era muito grande. José quis abandonar Maria. Ele a amava e não quis expô-la, né? Não quis denunciá-la. Mas ele pensou em abandoná-la. O risco de perder o casamento era real.
O risco de perder a vida, se José denunciasse, era real. Mas o que ela faz é dizer, não, está aqui a serva do Senhor, que seja feita a vontade do Senhor. Se eu e você oramos, irmãos, e ao não ser feita a nossa vontade, nós nos rebelamos contra Deus, isso significa que nós não o reconhecemos como Senhor. Que nós é que somos senhores. E que Ele deveria fazer o que nós estamos pedindo. Já que Ele não fez, eu não quero mais conversa. Às vezes essas orações não respondidas são um tratamento para o nosso coração. É Deus sendo misericordioso. Deus nos ajudando a lembrar quem é senhor de quem, né? Quem é que é senhor de quem? Sou eu que sou o Senhor e por isso entendo que Deus tem a obrigação de me dar aquilo que eu quero? Ou será que é Deus que é Senhor e por isso eu oro como no Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Da mesma forma que ela é feita no céu, como é que a vontade de Deus é feita no céu? Inquestionavelmente. Dá para você imaginar um anjo, Deus dizer assim, faça alguma coisa, e ele, por quê? Por que eu vou fazer isso? A gente não imagina isso, irmãos. E na oração do Pai Nosso, nós estamos dizendo, Senhor, que a tua vontade aqui na terra seja feita como ela é realizada, como ela é feita lá no céu. Essas orações não respondidas, algumas vezes têm essa função de mostrar um pouco do nosso coração, de nos ajudar a refletir sobre quem nós entendemos realmente que é Senhor. Só para terminar, lembrar que algumas vezes, irmãos, Deus não responde às nossas orações porque Ele tem algo superior para nós. Eu e você não vemos o todo. Não vemos, nós somos apenas seres humanos. A gente não vê o todo. A gente não vê de jeito nenhum. Mas Ele é Deus. Ele conhece tudo. Ele sabe de todas as coisas. Então Ele sabe que algumas vezes, determinadas coisas que nós estamos pedindo não serão boas para a gente. Ele não vai dar só por causa disso. Porque Ele está cuidando da gente. A gente não consegue perceber que aquilo não é bom. Mas Ele que é sábio, Ele que é totalmente sábio, totalmente onisciente, Ele sabe. Então Ele não dá. Ele simplesmente não dá. E eu e você somos desafiados a confiar, irmãos, na bondade dEle. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos mesmo, ele diz assim, olha, se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, será que Ele não nos daria, juntamente com Ele, todas as coisas? Ele está dizendo, isso é a prova de que Ele te ama, de que se Ele não respondeu à oração, é porque há motivos muito bons, e bons para você, não é bons para Ele não. Porque não tem nada que possa prejudicá-lo, não tem nada que possa beneficiá-lo. Ele não vai crescer, ele não vai melhorar. Isso não vai acontecer com Deus. Se Ele não deu ainda, se Ele não respondeu a nossa oração, é porque talvez não seja o melhor para nós. Talvez esse não seja o momento. Talvez em nenhum momento isso vá acontecer. E nós vamos precisar confiar que Ele é bondoso. E Ele deu provas disso, irmãos. Ele enviou o Senhor Jesus para morrer por nós. Isso é a prova de que Ele nos ama. Isso é a prova de que Ele está ouvindo a nossa oração. Isso é a prova de que se Ele não nos deu determinada coisa ainda, é porque não está no momento. É porque não está na hora. Que o Senhor te abençoe e conforte seu coração. Te ajude a descansar nisso. Quando estiver orando, não esqueça de orar por mim também. Para que Deus me ajude a entender essas coisas. Para que Deus me ajude a estar contente com as orações que não foram respondidas. Com aquilo que Ele não quis fazer. Com os planejamentos que não deram certo. Sabe, com as coisas que a gente pensava em fazer,
mas que não deram certo. Então orem mesmo, orem por mim, orem pelo conselho, orem pela junta diaconal da igreja, para que nós possamos estar submetidos, irmãos, ao Senhor, apenas a Ele, entendendo que por mais que a gente imagine que aquilo seria o melhor, mas rapaz, se aquilo acontecesse ia ser tão bom, talvez fosse, mas talvez não seja o momento. Há muitos anos atrás, quando eu estava começando a lidar com esse negócio de grupo pequeno, a gente teve notícias da Igreja Presbiteriana de Manaus, a maior igreja presbiteriana do Brasil, e eu liguei, conversei com pastores, com pessoas responsáveis por grupos pequenos lá na IPM, e me planejei, inclusive, para viajar e passar um tempo lá com eles, vendo como isso começou. E uma das coisas que o responsável me disse na época, que eu achei muito interessante, ele disse: olha, irmão, os grupos pequenos deram certo aqui. Depois da 4ª tentativa. A gente fracassou um monte, viu? A gente tentou várias vezes. Não foi uma vez só, não. A gente tentou várias vezes, de várias formas. Não é interessante? Quer dizer que era para dar certo? Só não naquela hora. Deus tinha um tempo para fazer aquele negócio dar certo. Então nós precisamos orar mesmo. Pedir ao Senhor que nos ajude a descansar o coração, a entender que não é que Ele não vai dar. Pode ser que Ele não dê mesmo. Pode ser que a gente não precise daquilo. Mas pode ser que não seja só o tempo. E que seja lá como for, Ele continua cuidando da gente. Ele continua sendo bom. Continua. Apesar de tudo isso, Ele continua sendo bom, misericordioso, bondoso e cuidando de nós. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor, nós bendizemos o Teu santo nome, nós Te glorificamos, nós Te adoramos. Não há outro como o Senhor, não há Deus além de Ti. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor fez com que fosse registrado aquilo que o apóstolo Paulo, o Teu servo, viveu, as lutas que ele enfrentou, as dificuldades que ele passou e as bênçãos que ele recebeu, o quanto ele cresceu diante do Senhor. Muito obrigado, porque hoje nós podemos olhar para a vida de Paulo e ver que muitas orações daquele homem de Deus não foram respondidas. Ele esperava que o Senhor os livrasse daqueles rebeldes, mas não foi exatamente da forma que ele esperava. Ele queria muito visitar os irmãos ali em Roma e ser recebido com alegria. Mas a vontade do Senhor é que ele chegasse ali preso 4 anos depois. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra que nos edifica e que nos ensina. No nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a entendermos que talvez nós estejamos ainda no meio dos 4 anos. Talvez ainda seja o tempo de estar na cadeia como Paulo esteve. Talvez seja o tempo de sair da cadeia e de enfrentar o naufrágio, de quase morrer no mar, de ser picado por uma víbora. Ó Deus, nos ajuda a entendermos que em tudo isso o Senhor está cuidando de nós. Em tudo isso nós somos mais do que vencedores. Em tudo isso, a Tua igreja está marchando, a Tua obra está sendo realizada, pessoas estão sendo edificadas, o nosso coração está sendo treinado em confiança. Ajuda-nos, Pai, a entendermos estas coisas, para o louvor do Teu nome e para a Tua glória que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém.